Olá, galerinha do sétimo ano. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós não podemos parar. A gente vê as cidades aí sendo realmente tudo parado, tudo deserto, mas os nossos estudos precisam continuar em casa. Então eu conto com vocês e eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para mostrar e para tentar repassar o que nós precisamos ver e rever e iniciar de fato o nosso segundo bimestre. Então, por favor, acompanhe, tudo vai estar na Agenda Edu, então você precisa estar acessando, nós estamos sempre lá de olho, analisando quem está fazendo, quem não está, e eu conto com a participação de vocês. E, para começar a nossa aula, a gente vai iniciar o segundo bimestre revisando os verbos. Eu sei que nós já vimos ele no sexto ano e como eu disse a vocês, os verbos, ele vai ser o amigo inseparável de vocês. Os verbos vai acompanhar vocês por vários e vários anos. Então vocês precisam conhecer, vocês precisam levar ele para a vida de vocês, porque ele não vai largar de vocês. Então a gente vai fazer uma breve revisão sobre eles. Por quê? Porque nós precisamos revisar. Porque o nosso próximo conteúdo, se você for analisar o capítulo 3 do livro de vocês, o próximo conteúdo é o advérbio. E não tem como você compreender o advérbio se você não lembrar e não recordar e estudar os verbos. Então o objetivo aqui é fazer uma revisão, como está no livro de vocês. Você vai receber esse slide, vai estar as páginas, a gente vai fazer uma revisão e a gente vai conseguir lembrar um pouquinho sobre ele. Mas lembrem, nós vimos ele ano passado, nós estudamos no primeiro bimestre e vamos estudar agora também no segundo bimestre. Então eu conto com a participação de vocês. E sobre os verbos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar deles é a definição. O que é o verbo? Eu preciso saber, eu preciso me organizar, eu preciso entender o que é essa classe de palavra. Uma das classes de palavras mais importantes da língua portuguesa. Como vocês sabem, são 10 classes de palavras e o verbo é uma das mais importantes. Nós precisamos entender como funciona, entender, eu posso identificar, eu tenho que identificar o verbo. Não tem como, eu tenho que analisar, eu tenho que buscar recursos para poder identificar. E é o que eu estou tentando fazer aqui, que a gente consiga analisar e identificar um verbo. Então a primeira coisa é perceber que um verbo, analisando os slides, que um verbo ele vai indicar ação, estado e fenômeno da natureza. É o básico, isso é o básico do entendimento do verbo. Você precisa saber que a ação vai estar presente no verbo e a nossa vida ela é cheia de ação. Então imagine a nossa vida sem os verbos. Então quem fala que não utiliza pode não compreender, mas com certeza na sua vida você usa o verbo, porque a nossa vida ela é cheia de ação. Nós vivemos e falamos e agimos por meio de ações. Então o verbo vai estar presente pelo menos várias e várias vezes no decorrer do seu dia. Você pode ter certeza disso. Então a ação vai estar presente. Estado. O estado quer mostrar a característica de um ser, mostrar como ele se encontra. Então, os exemplos que eu estou dando aqui mostra isso, né? Pedro está gripado. Eu estou tendo um sujeito que está associado a uma característica, ou seja, está mostrando estado. E, além disso, ação e estado, eu também tenho o fenômeno da natureza. Então, é o princípio básico do entendimento do verbo, você conseguir perceber isso. Você perceber que o verbo, ele indica ação, estado e fenômeno da natureza. E além disso, lógico, um ponto muito importante dos verbos é perceber o tempo. O tempo é outra dica para você conseguir identificar essa classe de palavra, porque ele sempre vai estar envolvido entre o presente, o passado e o futuro. Então você precisa perceber isso, nós precisamos analisar, nós temos que analisar, não tem como. Você tem que parar, você tem que se concentrar, você tem que analisar o contexto e perceber isso, que os verbos eles vão estar sempre associados ao tempo presente, passado e futuro. E, claro, analisando o slide, olhe lá, por favor. Precisei, analise precisei, a palavrinha que está no livro de vocês, essa parte eu recortei do livro de vocês, então você vai encontrar na página 98 a 101. Então, olha lá, precisei. Por que precisei é um verbo? Por que eu consigo dizer que precisei é um verbo? Porque eu consigo perceber nessa palavrinha a desinência verbal,
que é o finalzinho da palavra, e nessa desinência eu consigo perceber o tempo, que no caso é pretérito perfeito, eu consigo perceber em que modo ele se encontra, eu consigo saber se está no singular ou plural e eu consigo saber a pessoa. Falar em pessoa é outro ponto muito importante para se identificar o verbo, é conseguir associar as pessoas gramaticais, também chamadas de pessoas do discurso. Existem 3 pessoas do discurso. Eu tenho sempre a análise de quem fala, com quem eu falo e de quem eu falo. Então essa é a associação das pessoas. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem eu falo e a terceira pessoa de quem eu falo. Então nós precisamos sempre analisar e conseguir perceber isso, que a primeira pessoa refere-se ao eu, singular, e nós, plural. A segunda pessoa, tu e vós, que é com quem eu falo. E a terceira pessoa é com quem eu estou falando, né? De quem eu estou falando. E de quem eu estou falando é a terceira pessoa, que no caso é ele ou ela, eles ou elas. Então você analise, por favor, com cuidado no slide e no seu livro, mais uma vez. Tudo isso foi retirado lá do seu livro. E não podemos deixar a outra maneira de associar e reconhecer um verbo, são os modos verbais, né? Existem 3 modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é aquele tempo em que os verbos vão indicar a certeza, que os verbos vão ser utilizados e vão ter essa ideia de que algo aconteceu, algo acontece, algo acontecerá. Então você sempre vai estar nessa base, analisando sempre o tempo, sempre, é a dica, sempre vai estar envolto de um tempo. E esse tempo no modo indicativo, eles podem ser no presente, no pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então você analisa os exemplos, o seu livro também está recheado de exemplos. O seu livro de gramática, 2º capítulo, também ele é só sobre verbos. Então eu peço que vocês estejam lá mais uma vez estudando. Modo indicativo. Além do modo indicativo, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele sempre vai estar no campo da suposição, da dúvida, da incerteza. E o modo subjuntivo ele é composto por 3 tempos. Somente o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então você vai analisar, como você pode olhar nos exemplos, que todas elas estão envolvidas nas incertezas. Tudo depende de algo, ou de uma condição, é uma suposição. Talvez eu escreva, talvez eu vá. Quem sabe, se eu fizesse, se eu escrevesse. Então, tudo isso está envolvido no campo do modo subjuntivo. E, por fim, o modo imperativo. Apareceu aí o modo indicativo, mas é o modo imperativo. O modo imperativo que é ordem, conselho. A ordem agora é ficar em casa. Então, fiquem em casa. Isso é um verbo no modo imperativo. E o modo imperativo, ele pode só ocorrer de 2 maneiras. Ou ele é negativo ou ele é afirmativo. Mas sempre vai estar envolvido nessa ideia no campo da ordem. Eu vou esperar algumas perguntas. Eu vou estar de olho na Agenda Edu, que talvez meu próximo vídeo, assim que possível, eu vou gravar o próximo vídeo esclarecendo todas as dúvidas. Por enquanto vai ser assim, um resumo, mas de verdade eu espero o engajamento de vocês. Um beijão e se cuidem.